Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira para vocês, episódio 257 do Angu de Grilo está no ar. 15 de outubro, Dia do Mestre. Um beijo maravilhoso para todos os professores e professoras que nos ouvem aqui no Angu de Grilo. E aí, Flavial? É verdade. E são muitas e muitos. São muitos, é verdade. Muito obrigada, de fato, pela audiência, pelo carinho, pela lealdade, pela frequência. Muito obrigada mesmo, é uma honra ter a escuta de professoras e professores, educadoras e educadores, essa função tão essencial e cada vez mais na nossa sociedade. Força, guerreiros e guerreiras! É isso. Bom, minha gente, vamos aos temas desse Angu de Grilo. Vamos começar falando da história mais inacreditável, não sei nem se do ano ou se, sei lá, dos últimos anos, do século, da década, que foi essa história que estourou na semana passada, sobre pacientes que receberam órgãos de transplantes e foram infectados com HIV aqui no Rio de Janeiro. É uma atrocidade e a gente vai falar sobre isso no nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar sobre o apagão em São Paulo. Estávamos em São Paulo esse final de semana, eu e Flávia, não juntas, mas não no mesmo hotel. O hotel que eu fiquei ficou sem luz até a madrugada de domingo para segunda, de sexta-feira às 7 da noite, até a madrugada de segunda-feira, mais de 50 horas sem energia. Nessa segunda-feira que a gente ainda está gravando, ainda tem 500 mil pessoas sem luz em São Paulo e em municípios vizinhos. Inacreditável, e aí dentro disso dá pra gente puxar, porque já saiu o primeiro Datafolha do segundo turno entre Boulos e Nunes, e aí vamos comentar disso também. E aí no terceiro bloco a gente deixa aí os pop-ups da semana, o que precisamos ficar atentas. Vamos começar esse episódio. Bom, vamos começar essa história inacreditável aqui do Rio de Janeiro. Gente, eu não sei nem os sentimentos que passam pela gente, né, de revolta, de tristeza, assim, por essa história que é realmente surreal. Mas vamos começar do começo. 6 pessoas que estavam na fila do transplante aqui da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro de Saúde receberam órgãos infectados por HIV de 2 doadores diferentes, obviamente sem saber, né, que esses doadores tinham HIV. Pessoas com HIV não podem, né, ter seus órgãos doados, e descobriram meses depois, por um acaso, né, 2 desses pacientes procuraram atendimento médico por outras questões, e aí, durante o exame, num atendimento hospitalar, descobriram que estavam infectados com HIV. Um desses pacientes, esses 2 pacientes, tinham exames anteriores ao transplante que atestavam que eles não tinham, né, HIV antes do transplante, e aí abriu-se essa investigação. A partir disso, outros receptores, né, que receberam órgãos dos mesmos doadores foram contatados e passaram também por teste, e outros 4 doadores descobriram que também tinham sido infectados a partir de terem recebido esses órgãos. Qual foi a questão? Em janeiro, uma família autorizou, né, a doação de coração, os 2 rins, córneas e fígado de um homem. O receptor do coração e as 2 pessoas que receberam, né, um rim cada um, testaram positivo para o HIV. A pessoa que ganhou a córnea não foi infectada, e a pessoa que recebeu o fígado morreu logo depois da cirurgia, e aí abriu-se também agora uma investigação para entender se isso tem relação com, né, esse órgão estar infectado, e essa pessoa ter sido infectada e já, né, tá com uma saúde comprometida. Então
foi aberto uma apuração a partir de agora para entender se essa morte tem relação com esse órgão estar infectado ou não. E aí, em maio, parentes de uma mulher também doaram o fígado e os rins dessa mulher, os 2 rins, e os 3 receptores desses órgãos também testaram positivo. E aí abre-se a caixa de Pandora de como assim, né? Porque é tudo muito testado, né, gente? Tudo tem etapas e etapas. Imagina, a gente já falou aqui. O protocolo é muito rígido. Muito. A gente já falou aqui no Ângulo de Grilo sobre transplante de órgão, na época, né, que o Faustão recebeu o coração, estando há pouco tempo na fila, e começaram a brotar aqueles quase fake news, né, de que ele teria furado fila, de que é impossível, como é que é tão rápido assim. A gente fez um episódio, um bloco longo falando como funciona, né, o esquema de transplante, né, do Brasil, que é um dos maiores do mundo, que é extremamente eficiente, que trabalha em parceria com FAB, por causa de avião, para conseguir pegar o órgão, como é que pessoas que precisam de transplantes e estão em grandes centros urbanos acabam conseguindo com mais rapidez, né, do que pessoas que vivem em regiões, em municípios, em cidades com menos densidade populacional. A gente já fez um episódio enorme sobre isso, falando sobre a seriedade do nosso Sistema Único de Saúde em relação à doação de órgãos e aos transplantes. E aí, abriu-se a caixa de Pandora de que esses 2 doadores teriam tido laudo negativo para HIV emitido por um mesmo laboratório. Laboratório esse, que entrou recentemente, né, no hall de laboratórios que podem participar desse tipo de trabalho de investigação, de exame, de laudo, junto com o sistema, com a Secretaria Estadual de Saúde, para desafogar o Hemorrio, que estava muito sobrecarregado. E aí abriu-se uma licitação. Aí é quando as coisas realmente começam... Supostamente, né, sobrecarregado. Porque agora vai voltar para eles. Pois é. Abriu-se uma licitação via pregão eletrônico no valor de 11 milhões, em dezembro do ano passado, para que esse laboratório PCS Lab Salem pudesse fazer sorologia de órgãos doados. A Coordenadoria Estadual de Transplante e a Vigilância Sanitária Estadual já interditaram o laboratório, obviamente, e a Coordenadoria Estadual de Transplantes disse que não foi consultada sobre esse laboratório. Vou pegar até aqui, ó, o que diz a nota oficial. A Secretaria Estadual de Transplantes soltou um ofício interno nessa semana, disse que a atual gestão não foi consultada durante esse processo licitatório, em dezembro do ano passado, também não participou da elaboração do contrato e questionou a habilitação do laboratório, pois os documentos necessários para essa avaliação do laboratório pelo Central Estadual de Transplantes não foram apresentados. Então, assim, é o fim dos tempos. E aí a gente vai desenrolando esse carretel. Porque os 2 sócios desse laboratório são parentes do ex-secretário estadual de saúde. Os 2 sócios, Matheus Vieira e Walter Vieira, são parentes do ex-secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, atualmente deputado federal pelo PP. O Matheus é primo do deputado, o Walter é casado com a tia dele, e esse contrato foi assinado 3 meses depois do doutor Luizinho deixar a Secretaria de Saúde. Então ele diz que durante o doutor Luizinho, né, em nota oficial, ex-secretário de Saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, disse que durante seu período como secretário nunca participou da escolha desse ou daquele de qualquer outro laboratório. Os sócios soltaram, né, e o laboratório uma nota de que não há falha, enfim, né, se eximindo, óbvio, dessa responsabilidade. Na manhã dessa segunda-feira, a polícia prendeu, já tem uma operação na rua, Operação Verum, para tentar prender 4 investigados nesse caso. Até a última atualização da matéria do G1, 2 homens já tinham sido presos. Um deles é o Walter Vieira, que é um desses sócios apontados, né, o sócio do laboratório que é apontado como responsável por esse erro.
O Walter Vieira, além de sócio, ele é médico e responsável técnico do laboratório e ele assinou um desses laudos com esse falso negativo. Então, existe dois laudos assinados por esse laboratório de que esses pacientes, esses doadores, seriam negativos para HIV. A segunda pessoa presa é o Ivanilson Fernandes dos Santos, apontado também como um dos responsáveis pelo laudo. Os alvos, essas 4 pessoas que são alvo desses mandados de prisão nessa operação, nessa segunda-feira, são investigados por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, infração sanitária. E é muito pouco. E eu acho que é isso que a gente precisa reforçar. Essa investigação, essas prisões, uma eventual indenização, que tem que ter, é muito pouco perto de você ser um paciente, uma pessoa que precisa de um transplante de um órgão. Então você já tem uma saúde debilitada. Fazer um transplante deixa a pessoa com uma hipervigilância de saúde para o resto da vida, né? Você toma medicamento por muito tempo, se não por todo o resto do tempo da sua vida, para combater a rejeição desse órgão, né? Você tem que ficar muito atento a como seu corpo vai funcionar a partir daquilo e ainda ter que, a partir disso, também lutar contra uma nova infecção de um vírus que não tem cura, ainda tem tratamento, né? Muito possível que, como essas pessoas testaram positivo para o HIV, então esse órgão não estava indetectável, né? Esses doadores não estavam com uma carga viral indetectável, que é importante dizer, a gente evoluiu absurdamente nos últimos anos com as medicações de controle do HIV, então assim, não quero fazer nesse episódio nenhum alarmismo do tipo, meu Deus, isso é uma sentença de morte, porque não é, né? O Brasil tem uma distribuição pelo SUS de medicamentos contra o HIV excepcional, gratuita, 2 comprimidos por dia, você consegue manter a sua carga viral indetectável, você não transmite para ninguém, né, via relação sexual, se você tiver com uma carga viral indetectável. Então, assim, nós chegamos a você tem uma vida normal, né, mantendo o seu tratamento. Então, assim, é possível ser uma pessoa HIV positiva e viver com muita qualidade de vida, ter uma expectativa de vida tão longa quanto uma pessoa que não tem, que é HIV negativo, e você ser indetectável e, portanto, intransmissível, né, do vírus para outras pessoas. Então, é óbvio que hoje em dia o HIV não é mais o bicho de 7 cabeças que já foi há décadas atrás. Mas ainda assim, não existe no planeta uma pessoa doadora de órgãos passar por um laboratório, ter este órgão testado, ser elaborado um laudo falso, talvez essa pessoa sequer tenha sido testada, ser elaborado um laudo falso, e 6 pessoas serem infectadas, pessoas que já têm questões de saúde, tanto que precisavam de um transplante. É inadmissível. Sim, já tem fragilidade. É de umas maiores aberrações que eu já ouvi falar quando a gente está falando de saúde pública do Brasil, assim, não só o Rio de Janeiro. Realmente, não há indenização que resolva, que diminua a gravidade, que seja compatível com um absurdo desse. Gente, não tem adjetivo para descrever. Não pode. E aí, não tem como não falar da privatização, porque o Hemorrio estava sobrecarregado. Por que os esforços não são para aumentar a capacidade do Hemorrio? O Hemorrio faz um trabalho excepcional. Quem já foi doar sangue, o básico, como doador de sangue do Hemorrio, quem já foi doar sangue no Hemorrio, excepcional. A triagem, a recepção, o lanche depois, a rapidez do processo. Então, assim, o Hemorrio é uma instituição, cara, vou dizer impecável, porque impecável nenhuma é, mas assim, é impressionante como a gente o tempo inteiro esbarra nos absurdos, nas falhas, e como muitas têm a ver
com a privatização de serviços essenciais. A gente já vai falar do apagão em São Paulo, que esbarra no mesmo ponto dessa discussão, mas assim, o Hemorrio é um órgão público que faz um trabalho excepcional. Está sobrecarregado? Por que o esforço não é para aumentar a capacidade do Hemorrio e manter o rigor de testagem, o rigor que tem o Hemorrio e o processo que a gente conhece, que é muito rigoroso, de transplantes do nosso Sistema Único de Saúde? Não, o Hemorrio está sobrecarregado e aí passa para um laboratório X algo extremamente delicado e essencial, que é a testagem de órgãos para transplante. Tipo assim, não dá para acreditar. Numa licitação emergencial, num pregão eletrônico, o laboratório nunca disponibilizou os documentos, a Central Estadual de Transplante não foi consultada e fica por isso mesmo. E aí, na matéria do Fantástico de ontem, que o Fantástico teve acesso às informações e às fotos dessa auditoria, que revelou 39 irregularidades. Entre as mais graves, o laboratório não tinha licença para funcionar no local que funcionava, as amostras de sangue estavam sem identificação, não foram apresentados registros de treinamento dos funcionários, o material biológico era armazenado em uma geladeira comum e os aparelhos de ar-condicionado estavam mal conectados, sem condições adequadas de higiene. É inacreditável. E esse laboratório não só estava funcionando, como operando, né? Disse que testando órgãos de pacientes para serem doados, e aí não sabemos se foi testado positivo e elaborado um laudo falso, se essas amostras de sangue foram trocadas, misturadas, né, porque diz que as amostras de sangue estavam sem identificação, ou se sequer foi testado e já foi emitido um laudo, né, isso vai ser descoberto ao longo da investigação. Mas assim, é das coisas, as maiores aberrações que eu já ouvi falar, essa história. É revoltante, é lamentável, é de indignar, é realmente assim, é tudo de mais absurdo. Fala, Flávia. Não, eu estou muito chocada com isso, estou indignada desde sexta-feira. Acho que é um caso para cair todo mundo, para cair laboratório, secretária de saúde, deputado envolvido, governador de estado. E a platitude com que esse caso está sendo tratado pelas autoridades do Rio de Janeiro dá a medida do tamanho do buraco em que a gente está metido, né? O governador fala em vigor nas investigações. Ora bolas, né? Vamos combinar? Ele escolheu tanto a atual secretária quanto o secretário anterior, doutor Luizinho, que é um deputado com imensa influência na área de saúde do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, foi cotado para ser ministro da Saúde, tanto no governo Bolsonaro, quando da saída do general Pazuello, hoje deputado, e acabou preterido em benefício do Marcelo Queiroga, aliás, candidato a vice-prefeito de João Pessoa, que vai disputar o segundo turno. A saúde, né, brasileira como passaporte, como plataforma política, né, de lançamento de visibilidade política para indivíduos de A a Z. Ele foi um dos também cotados, já no governo Lula, naquele longo processo de fritura, sabotagem, ataques à ministra Nízia Trindade da Saúde, como indicado de Arthur Lira para ser o ministro da Saúde, e tem imensa influência na saúde do Rio de Janeiro, e eu posso falar isso com um juízo de valor, mas fundamentado. Se qualquer um de nós entrarmos no Instagram da atual secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Mello, veremos várias inaugurações de unidades de saúde com a presença de Dr. Luizinho, que não é mais secretário de Saúde, é apenas um deputado federal. Tem unidade em Volta Redonda, tem uma unidade de cardiologia, acho que em Duque de Caxias, Hospital do Coração. A gente vê a presença dele, a onipresença dele nos eventos relacionados à saúde. Inclusive tem uma foto dele com a secretária estadual de saúde e a ministra Nízia Trindade numa audiência em Brasília.
Então veja que não é um indivíduo neutro, alheio, indiferente, afastado do debate das decisões de saúde do Rio de Janeiro. Palavras do governador Cláudio Castro ao indicar Cláudia Mello para ser secretária de saúde do Rio de Janeiro acho que setembro de 2023, tá? Ela que foi a primeira mulher a assumir a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Ela era subsecretária de Vigilância em Saúde da pasta, na gestão de Dr. Luizinho, médica concursada no Estado desde 2001. Cláudio Castro disse o seguinte, quando está em reportagem do jornal o Globo: só tenho a agradecer ao Dr. Luizinho pelo trabalho realizado em benefício da saúde do Estado do Rio. Portanto, nada mais natural do que aceitar a sugestão dele de nomear a doutora Cláudia Mello, seu braço direito, vou repetir, seu braço direito para dar continuidade ao trabalho. Então, tá aqui, eu vou botar até para a Isabela indexar no Angu, matéria do jornal O Globo, que está também em release, a mesma declaração está em releases do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, não dá para dizer que nenhum deles esteja absolutamente neutro, com um afastamento inocente de um processo licitatório vergonhoso. Essa empresa é um laboratório caindo aos pedaços, né? A foto de Nova Iguaçu deve ser um absurdo. E a vistoria fiscalização, né, auditoria da Vigilância Sanitária fez a unidade que responde por essas testagens de órgãos para doação no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras. Sim, tem. Não é isso? Instituto de Cardiologia de Laranjeiras do Estado, né? Isso, é o INCOR que chama, não é? Deixa eu ver. Só confirma para mim. É Instituto Nacional de Cardiologia. Mas é lá que estava o laboratório? Porque a unidade que teria de fazer o teste não é a unidade que fica em Nova Iguaçu. É uma unidade, um espaço de laboratório num hospital, que é esse hospital de cardiologia, mas é do Estado. Veja aí, por favor, Isabela. Mais de 30 violações, condições de higiene. A imagem que apareceu no Fantástico ontem, gente, desculpa, aquilo não podia nem ser agência funerária, aquele balcão. E era de um laboratório. Não tinha autorização para estar ali. O que, o primeiro dia de reportagens, mostrava era suspeita de fraude, porque eles nem tinham comprado os testes, não tinham comprovação de que tinham comprado os testes que deveriam ser feitos e, no entanto, emitiram laudos negativos dos doadores de órgãos. A contraprova foi possível porque as amostras estão no Hemorrio, e aí houve confirmação de 2 doadores. Um primeiro transplante, né, o paciente que primeiro manifestou algum sintoma, o transplante tinha sido feito em janeiro e ele, em setembro, se apresentou, quer dizer, na rotina de exames, apareceu o HIV e aí foram rever os processos todos, os órgãos doados por esse, e aí foram analisar e acharam 2 doadores. Agora, todos os processos estão sendo revistos para entender o que aconteceu, se houve um falso negativo ou se houve fraude. A maior suspeita é de fraude, de os testes não terem sido feitos, e aí também envolve roubo, subtração de patrimônio público, de dinheiro público, porque você ganhou uma licitação, ou uma consulta, ou houve uma contratação emergencial. O número de contratos feitos pelo governo do Estado com esse laboratório é imenso, acho que passa de 20 milhões em poucos anos, e você não usa o dinheiro para fazer o que está previsto no contrato, pondo em risco a vida de pessoas em nome da ganância, porque não tem outro nome. O nome é ganância. Como pode um paciente que necessita de um transplante de órgão para ficar vivo, sabendo do risco, da sensibilidade, da dificuldade que é esse processo, porque envolve rejeição, porque envolve um longo acompanhamento, a retomada de uma vida normal, sem, por exemplo, o caso do rim, sem hemodiálise permanente. Imagina uma pessoa com deficiência visual voltar a enxergar, enfim, uma pessoa que recebe um transplante de fígado. É tudo tão incrível,
tão milagroso, e você pôr isso a perder, macular a imagem de um sistema que é respeitado no mundo inteiro. O Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes de órgãos do mundo, só perde para os Estados Unidos. Um sistema que tem um protocolo rígido, um sistema que, como a Isabela lembrou, envolve até a Força Aérea. Um sistema que tem uma fila, porque, obviamente, o número de órgãos disponíveis ele é menor do que a demanda por órgãos, então envolve uma logística, uma rapidez, uma eficiência na troca de informação, na mobilização da equipe, no preparo de hospitais, que até comove. Aliás, ironicamente, uma semana antes eu escrevi uma coluna chamada Um Conto Carioca, na semana da eleição, e falei na Rádio CBN também, sobre um processo super bonito e, ao mesmo tempo, tragicamente carioca, porque envolve também segurança pública, da doação do fígado de um paciente, um homem de 55 anos, do Espírito Santo, que teve morte cerebral em decorrência de um AVC, teve os órgãos doados, e Dona Maria Helena sem H, que recebeu esse órgão no Hospital Silvestre, em Santa Teresa, ela que é moradora de Belford Roxo. O que aconteceu foi que ela precisava se dirigir imediatamente ao hospital, quando foi avisada que havia o fígado, ela era a primeira da fila, mas ela não conseguiu sair na noite em que foi avisada, uma noite de segunda-feira, porque havia tiroteio, confronto a balas nos arredores, na vizinhança, e ela só conseguiu sair mais perto do amanhecer e chegou no hospital às 6 da manhã. Tinha que ter chegado na madrugada, quase perdeu o transplante para o segundo da fila em razão dessa intercorrência tipicamente carioca. O fígado chegou pelo Galeão e lá já esperava um veículo da Secretaria Estadual de Saúde, tinha que fazer esse trajeto rapidamente, a linha vermelha estava engarrafada como de hábito, né? Mobilidade urbana é outro problema, além da violência no Rio de Janeiro, e houve o fechamento da linha vermelha para aquele veículo com o fígado passar e chegar mais rápido em Santa Teresa. Dona Maria Helena recebeu o fígado, a filha do doador, Paulo César, soube da história e se emocionou profundamente de saber que o pai continua vivo, em alguma medida. Um exemplo lindo, né, de um país que tem 44 mil pessoas esperando pela doação de órgãos, que depende da generosidade de famílias enlutadas de autorizarem, né, a retirada dos órgãos para doação, e uma cambada criminosa, uma quadrilha, se organiza para permitir que, na ânsia de acumular dinheiro público, por dinheiro, deixar de fazer os testes, sem ter competência para isso, sem ter caráter, sem ter ética. E 6 pessoas, até aqui, terem saído contaminadas. É verdade que o Brasil é referência no enfrentamento à epidemia de AIDS, de HIV. O programa começa em 1990. No Brasil, 1991, o Ministério da Saúde dá início à distribuição gratuita dos antirretrovirais. O programa de AIDS, de HIV, no Brasil é referência também no mundo. Aliás, como o Sistema Único de Saúde, como o Programa Nacional de Vacinação, o Brasil tem políticas públicas de saúde de excelência, que, aliás, tem gente querendo pôr em xeque, questionar se o SUS, se o modelo de financiamento é esse, se não vale a pena um híbrido. Olha o híbrido aí. Olha o híbrido. Olha o híbrido. Olha o híbrido. Olha aí, privatiza mesmo, dá certo, dá tudo certo. Em nome de interesses não particulares. Existe serviço essencial com esse nível de sofisticação ficar à mercê de empresa privada, de terceirização, de licitação. Isso devia ser proibido. Agora o MP do Rio de Janeiro emitiu, né, uma recomendação para que o Hemorrio fique responsável exclusivamente pelos exames para transplantes na rede do Rio de Janeiro e
em caso de alguma incapacidade instalada, né, no Hemorrio para atender ao Centro Estadual de Transplante com exclusividade, que se faça um estudo prévio contra a necessidade de terceirização, não sei o quê. Gente, desculpa, tem que ser proibido, não pode. Assim como não pode transplante ser feito por uma rede privada, não tem uma lista de pacientes particulares de transplante e uma lista de pacientes públicos da rede pública de transplante. Assim como isso não existe e não existirá, se Deus quiser, não pode as etapas desse processo poderem ficar na mão desse tipo de bandido, desse tipo de quadrilha da privatização. Isso não tem o menor cabimento, assim, é inacreditável que exista qualquer tipo de brecha nessa regulamentação, nessa legislação, nessa regulamentação de transplante, em que isso seja permitido. É um assombro, é uma coisa tenebrosa, assim, realmente é isso que dá. Privatiza assim, vai dar tudo certo. E aqui, gente, não é uma demonização do setor privado, porque o setor público não é perfeito, nem o setor privado é perfeito. Esse aqui é o problema. Porque, de modo geral, a ideia de que o setor público não presta e o setor privado é a excelência. Não é. Tem roubalheira, tem incompetência, tem ineficiência, Tá aí, Americanas. A gente tem milhões de casos, né? Setor bancário, daqui a pouco a gente vai falar do apagão de São Paulo, a privatização, a privada, a Enel. Nenhum dos dois é panaceia. Tem problemas. Agora, há determinadas intervenções, procedimentos que precisam de um cuidado tão essencial, tão arriscado, né, tão precioso, que tem que ser cuidado como um bibelô e não ficar a cargo de uma quadrilha que está operando no empregão público, em licitações emergenciais, em contratos aleatórios. Isso não é aceitável. Não é razoável. E o governador tem que responder, e o deputado tem que responder. E por isso, embora a Isabela tenha dito que a investigação, os mandados de busca e até de prisão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, não me parece que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com todo respeito à Polícia Civil do Rio de Janeiro, tenha condições de tocar essa investigação. E por essa investigação envolver o Sistema Nacional de Transplante, que tem uma coordenação a partir do Ministério da Saúde, por envolver uma necessária investigação da influência de um deputado federal nesse episódio, ex-secretário de Saúde, é caso para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. É caso de federalização. Porque o que está em jogo é a reputação de uma política pública extremamente bem-sucedida e até aqui ilibada, imaculada, que foi maculada por um laboratório de fundo de quintal. A gente pode chamar de fundo de quintal, com todo respeito aos quintais, né? Coitado dos quintais perto dessa pocilga. Eu tô muito indignada, sabe? Eu tô muito indignada. É revoltante. Como a vida das pessoas não vale nada para essa gente, mau caráter. Para fechar, o Conselho Regional de Farmácia também soltou uma nota dizendo que não há farmacêutico registrado no CRF, né, no Conselho Regional de Farmácia desse laboratório. Então, esses responsáveis técnicos não contam como farmacêuticos registrados no Conselho. E também um desses laudos foi assinado por uma biomédica. Esse nome dessa biomédica não foi achado no Conselho, enfim, no Conselho de Biomedicina. Então, esse nome dessa mulher, Jaqueline Iris Bacelar de Assis, não foi encontrado em nenhum registro de biomédica, e o número que consta nesse laudo é de uma biomédica chamada Júlia, que não atua mais como biomédica, ela mora no Recife, agora ela é artesã. Então, assim, ela tomou um susto ao ser contatada pelos repórteres que procuraram pelo número, né, pelo registro, conseguiram o contato dela, falando, olha, você está envolvida, que história é essa? E ela nem atua mais nessa área, nem mora no Rio de Janeiro mais. Teve, inclusive, o
registro no Conselho de Biomedicina cancelado por falta de pagamento, porque ela não trabalha mais com isso. Então, eles usaram o número de registro de outra profissional, que não é a que estava com o nome no laudo. Esse nome, não há registro desse nome em nenhum conselho de biomedicina. Então, assim, é fraude em cima de fraude. É uma história inacreditável. E eu acho que o que podemos esperar é que isso seja o pontapé de uma grande investigação, e aí encabeçada, né, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, de passar o pente fino nessas licitações dos outros estados do Brasil, quais são esses laboratórios, se são só institutos estaduais ou laboratórios também particulares que têm licitação para fazer esse tipo de testagem, e fazer visita, passar o pente fino nessa documentação com a vigilância sanitária e investigar quem é que está dentro dessa rede, não só federal, mas também dentro dos estados. E descobrir se não tem outras irregularidades acontecendo. É o fim dos tempos, assim. Essa história, para mim, é o apocalipse, é tudo de ruim que pode acontecer. Aconteceu. Revoltante, indignante, e acho que falamos tudo, né, sobre isso. Eu achei aqui a lista, tá? Porque esse laboratório, ele informou, na verdade, esse laboratório atendia vários hospitais estaduais. O Hospital Estadual Anchieta, que é de alta complexidade em cardiologia, o Hospital Estadual Carlos Chagas, uma das maiores emergências do Rio de Janeiro, o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, o Hospital Estadual Santa Maria, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, é esse, na Davi Campista, aqui no Humaitá, é na Zona Sul, não é Laranjeiras. Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capiglione, Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras, Instituto Estadual de Hematologia, no Hemorrio, Central Estadual de Transplante, Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. Está tudo em xeque, gente. Porque se o laboratório é capaz de errar ou de fraudar, vou usar os dois verbos, exame de doador de órgão, ele é capaz de tudo, né? Ele é capaz de produzir qualquer tipo de resultado sobre qualquer paciente, e eu recebi várias mensagens de espectadores, né, assinantes na Globo News, porque a gente começou a comentar isso na sexta-feira, dizendo isso. Vem cá, mas esse laboratório não tem só o contrato da Central de Transplantes. Ele está fazendo exames aí, Rio de Janeiro afora. São confiáveis? Ou está todo mundo negativo e gente que pode estar doente e não descobriu em razão dessa fraude? A gravidade disso. A gravidade do descaso com a saúde, dos abusos, dessas emendas parlamentares que a gente já comentou aqui sobre a correlação entre distribuição de emendas parlamentares no período 2021 a 2024 e reeleição de prefeitos ou eleição de candidatos apoiados por esses deputados. É da ordem de 2.400 eleitos em municípios ou relacionados a essas emendas parlamentares. Eu apurei na semana passada um outro caso escabroso no município do Rio Grande do Norte, Parelhas, fica a 245 quilômetros de distância de Natal, da capital, em que o prefeito, candidato à reeleição, fez um mutirão de cirurgias de catarata. Na semana anterior, nos dias 27 e 28 de setembro, foram realizadas 48 cirurgias. 20 numa sexta-feira, 27 de setembro, 28 no sábado, 28 de setembro, numa maternidade local. Dos 20 pacientes que fizeram a cirurgia na sexta, 27, 15 contraíram uma infecção bacteriana e 4 já tiveram que passar por uma outra cirurgia mais complexa para salvar a visão. É esse o nome. O prefeito foi reeleito e há reivindicações, o escândalo se tornou público, e há reivindicações para que a Justiça Eleitoral entre no caso para saber se essa intervenção, esse mutirão de saúde, foi uma moeda eleitoral, mas feita de uma forma absolutamente irresponsável.
Inaceitável. Inacreditável, gente. As pessoas vão fazer uma cirurgia de catarata, que é uma intervenção relativamente simples, mas que demanda um ambiente absolutamente... uma asepsia total. A visão é completamente sensível, né? O olho é muito sensível. E a própria intervenção, né, que passa por dentro, entre o cristalino e o globo ocular, enfim, é muito grave o que está acontecendo. E aí, não é suficiente uma autoridade como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dizer que vamos cobrar a investigação com vigor nas investigações. E o doutor Luizinho, deputado federal, que é muito influente na política do Rio, volto a repetir, se isentar dizendo que o contrato foi de 3 meses, quando tem declaração do governador dizendo que ele indicou o braço direito. E ele está em N fotos com essa secretária. É o famoso filho feio não tem pai. Na hora que estoura um absurdo desse, não é comigo, eu não tenho nada a ver, nem conheço essa fulana, não, eu não era nem mais secretário, não, vamos ver isso aí, mas não tenho nada a ver com isso. Mas até outro dia tinha tudo a ver com isso, agora não tem mais nada a ver com isso. É o fim dos tempos, gente. Para fechar esse assunto, a gente ir para o próximo bloco, eu só quero trazer um último dado aqui, que minha mãe citou nessas outras 10 unidades de saúde do estado que esse laboratório também atendia, e a TV Globo teve acesso ao contrato, não dessa licitação da testagem dos transplantes, mas o contrato que tinha, né, para atender essas outras unidades de saúde. E esse contrato diz que o laboratório presta serviço de análise clínica e patológica com exame de sangue e identificação de doenças como toxoplasmose, hepatite, sífilis e até câncer. Então, o laboratório estaria autorizado a fazer, inclusive, biópsia e análise patológica de amostra, né, de tecido de biópsia de tumores. Então, assim, é um nível de investigação e de retrabalho que vai ter que ser feito, né, para entender qual o tamanho do buraco, se esse laboratório realmente estava fazendo essas análises patológicas, né, de patologia, de biópsia de tumores, quais foram os exames que foram feitos, se isso foi realmente testado, porque, né, como eu já tinha dito, amostras de sangue não tinham nem identificação. Como é que você sabe de qual paciente é qual, se não tem identificação nas ampolas de exame de sangue? É um negócio inacreditável. E de 2022 até setembro de 2024, a Secretaria de Saúde, nos contratos que tem, né, com esse laboratório, já tinha transferido 21.500.000 para esse laboratório. De 2022 até setembro de 2024. Porque não era só o contrato de 11 milhões com o Centro Estadual de Transplantes, né, a Central Estadual de Transplantes. Tinham outros contratos com outros hospitais para outros tipos de exames e análises clínicas. Já somando em pouco mais de 2 anos, mais de 20 milhões de reais. Vamos investigar se houve enriquecimento ilícito desses envolvidos? Passar o pente fino nas contas deles, dos familiares? Porque para onde foi esse dinheiro se o laboratório estava caindo aos pedaços? Se não tinha documentação, se não tinha protocolo, se o material biológico era guardado numa geladeira, igual a que a gente tem em casa. Gente, é o fim dos tempos. Eu acho que a gente já falou tudo sobre essa história, tudo que tem até agora. Vamos acompanhar, né, ao longo da semana. Acho que esse é o primeiro pop-up. Realmente, assim, tudo absolutamente deprimente. Podemos ir para o próximo bloco? Podemos. Então vamos que vamos. Minha gente, vamos falar do apagão de São Paulo? A gente já emenda na primeira pesquisa que saiu do Datafolha. Não sei se vocês acompanharam que na sexta-feira teve uma chuva, mais vento do que chuva, na verdade, em São Paulo. São Paulo, que é que eu falo assim, estava lá. Vi essa chuva acontecendo. Realmente foi uma
uma ventania, os ventos chegaram a 90 km por hora, durou ali, sei lá, uns 40 minutos de vento, caiu uma chuva que durou uns 20 minutos, assim, forte mesmo, talvez 15 minutos muito forte, depois já foi diminuindo, e aí não choveu mais. Só que nessa ventania, a informação que se teve é que mais de 380 árvores caíram na cidade de São Paulo e em municípios vizinhos. E mais de 1 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas ficaram imediatamente sem luz depois desse temporal ter atingido aí parte do estado de São Paulo na sexta-feira de noite. Era mais ou menos 7h30, 7h40 da noite, quando essa ventania, essa chuva chegou ali na cidade de São Paulo. Inacreditável. Bom, começa inacreditável que, assim, foi um temporal. Não foi, gente. Foi uma chuva forte que durou 40 minutos de vento. Entre vento e chuva, não durou mais de 1 hora. Pelo menos não ali na cidade de São Paulo. E imediatamente quase 2 milhões de pessoas ficam sem energia. E aí, na segunda-feira, 11 horas da manhã dessa segunda-feira, a informação, segundo a Enel, falava Enel, né? Agora fiquei sabendo que é Enel. Enfim, 430 mil imóveis ainda estão sem luz na capital e em cidades da Grande São Paulo continuam sem energia elétrica. Gente, já são, vamos comigo, 7 da noite de sábado, 24 horas. 7 da noite de domingo, 48 horas. Já passou de 7 da manhã de segunda-feira, já deu 60 horas. A gente já está chegando a quase 72 horas. 3 dias inteiros das pessoas sem energia elétrica. É uma coisa inacreditável. Eu fiquei num hotel, nos Jardins, que a energia voltou na madrugada de domingo para segunda. Foram mais de 50 horas sem energia. Naquela região, em Pinheiros também, né, em outros municípios, Cotia, pessoas que eu conheço de Santo André também ficaram mais de 48 horas, quase 48 horas sem luz. Pinheiros, enfim, muita gente ainda na segunda-feira sem energia, muita gente que voltou só nessas últimas 12 horas, na madrugada de domingo para segunda. E aí é muito engraçado que não há previsão da volta do fornecimento. Na sexta-feira, na madrugada, né, de sexta-feira, manhã de sábado, a Enel já começou a emitir resposta automática de volta do fornecimento de energia, né, para os consumidores, já botando um prazo de segunda-feira, 4 da manhã, segunda-feira, 11 da manhã, ainda era sábado de manhã, e eles já estavam jogando a volta da energia para segunda. Ainda no sábado, o presidente da Enel deu uma entrevista falando que não tem previsão. Não é questão de não saber, isso aspas dele. Não é questão de não saber e não passar essa informação. É que eu não quero colocar uma expectativa frustrada. É uma resposta inacreditável. Inacreditável. Então, assim, a empresa disponibilizou 500 geradores para atender hospitais e estabelecimentos. Eu vi muitos bares e restaurantes contratando geradores de forma privada. Num final de semana, que é preciso dizer que é de feriado, sábado foi feriado de Dia das Crianças, essa terça-feira é Dia do Mestre, né? Então, muitas escolas enforcaram a segunda-feira. Então, um longo feriado aí de 4 dias para quem tem criança em casa, né? Emendaria esses dias todos. Então, os estabelecimentos, as lojas, os restaurantes contando com esse aumento da demanda, e muitos tiveram que começar o final de semana do feriado nesse prejuízo, contratando gerador. Outros não abriram e perderam os seus estoques, porque ficou sem refrigeração, jogar tudo no lixo. Então, assim, inacreditável, primeiro, o que aconteceu com os estabelecimentos, inacreditável as pessoas que ficaram e ainda estão sem luz, porque, assim, eu achei absurdo, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Essa naturalidade em que se lida com 72 horas sem energia, na maior cidade do país, com
Ah, não tem previsão. E é isso, ó. Forte abraço e tchau. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Eu fiquei em São Paulo como turista. Gente, turista, ó. Tô nem aí. Chegava no hotel pra tomar meu bom banhozinho e dormir, né? Não tinha comida na geladeira, não tinha comida no freezer. Eu conheço as mães que estavam lactantes, amamentando, que perderam o estoque inteiro de leite que fizeram de leite materno para voltar ao trabalho. Perderam o estoque de leite porque descongelou, e aí ou você usa imediatamente ou tem que descartar. Né? Pessoas idosos, perderam tudo que tinha na geladeira, ficaram incomunicáveis, porque eu, como turista, estava fazendo as minhas refeições todas na rua. Chegava no restaurante, gente, posso carregar meu celular? Né? Mas muitos idosos que ficaram incomunicáveis, pessoas que têm mobilidade reduzida e não pode ficar descendo, subindo escada sem elevador no prédio, né? Que ficaram incomunicáveis em suas casas também pela falta de energia, sem poder carregar um celular, sem poder... E hoje em dia, né, todo mundo se comunica por celular, ou, enfim, quem ainda tem telefone fixo. Antigamente tinha aquele telefone que não precisava de, né, ligar na tomada, que era o telefone que ligava só no cabo da rede de telefone e você não precisava de energia elétrica. Hoje em dia, gente, eu nem sei mais se essas coisas existem, porque todo mundo se comunica, né? Muitas pessoas por celular. Até quem é de zona rural, o telefone rural, muitas das vezes é o celular que é o telefone rural. Então, assim, precisa de energia elétrica. A nossa vida depende disso. E, assim, a naturalidade em que a empresa vira e fala: ó, não tenho previsão, lamento. E que o prefeito desta cidade vira e fala: ah, não é nossa responsabilidade, é responsabilidade da empresa, da distribuidora de energia privada, porque caíram 386 árvores na cidade, então é isso mesmo, vai demorar para o serviço ser realizado. Agora eu te pergunto, se dá um vento de 20 minutos, 90 quilômetros, falaram que foi o vento, é um vento forte. No Rio de Janeiro, venta muito, qualquer frente fria no Rio de Janeiro dá 70 quilômetros de vento, na Baía de Sepetiba, no litoral, né, nas praias, porque é uma cidade litorânea, venta mesmo. Agora, dá 90 quilômetros de vento, venta 20 minutos, caem 400 árvores, desculpa, cadê a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fundação Parques e Jardins? Essas árvores estão tudo podre. Tem algum problema acontecendo nas árvores de São Paulo, que venta 20 minutos e caem 400 árvores em cima de fiação. Isso não tem cabimento, não existe. Um vento de 20 minutos derrubar 400 árvores e a cidade ficar 4 dias, 3 dias sem energia. Como já aconteceu esse ano. Quem lembra? Nós já falamos aqui de um apagão em São Paulo, também por causa de uma chuva com muito vento, que as árvores caíram, a rede elétrica foi danificada. Teve bairro e município que ficou 7 dias sem luz há alguns meses atrás. E na época o Ricardo Nunes falou assim: estamos estudando fazer uma força-tarefa da população subsidiar o aterramento dos fios. Oi? Como assim? A gente não paga imposto, não paga conta de luz, vai ter que pagar taxa extra para a prefeitura e a empresa privada aterrar fio? Porque o problema da rede é árvore? E aí um monte de gente denunciando que não tem poda na árvore, então os fios ficam todos embrenhados. Eu acho um escalabro que numa ventania 400 árvores caiam em 20 minutos. Isso não existe para mim. Eu preciso que exista uma explicação de algum biólogo de que tem alguma coisa muito errada nas árvores de São Paulo, que estão todas podres, estão todas com praga, porque isso não tem o menor cabimento. É uma coisa absurda ventar 20 minutos e a cidade ficar sem luz por 3 dias, 4 dias, porque caíram 400 árvores. Essa conta não fecha. E este prefeito que está candidato à reeleição fala: lamento, as árvores caíram mesmo, foi a ventania mais forte desde 1995, teve essa informação. E aí não há nada que a gente possa fazer, é tudo na conta da empresa privada. E você andava pela rua sem energia na manhã de sábado e você não via um único caminhão da Enel, um único funcionário de trânsito nos cruzamentos de 6, 5, 4 vias
alta velocidade em São Paulo, sem sinal. Inclusive, teve acidente de trânsito registrado. Gente, cidade que tem o trânsito mais intenso do Brasil, carro à beça, final de semana de feriado. Final de semana tem muito motorista, né, que não sai de carro durante a semana, sai no final de semana. Então, que não é tão experiente, rodando na cidade, turista que vai para a cidade de carro. Os cruzamentos inteiros da cidade, você não via um agente de trânsito na cidade. E os cruzamentos, assim, na sorte. Fecha o olho, acelera e vai. Sinal de trânsito que ficou apagado em cruzamento até agora. Tá lá apagado até agora. Se você for lá, você vai ver. Então, assim, é o fim dos tempos. Você não via um agente de trânsito, você não via um caminhão da prefeitura rodando, um esquema especial de trânsito por conta dos sinais, né, apagados nos cruzamentos, um caminhão da Enel. A galera do hotel que a gente estava, né, da recepção, falava, olha, a gente liga e dá ocupado o telefone, o 0800 dá ocupado. Quando consegue falar, diz que não tem previsão do retorno. Então, assim, é o fim, realmente, de novo, entramos na história da privatização. Peguei uma taxista que falou, quando era Eletropaulo, caía energia e voltava muito rápido. Você via as pessoas na rua trabalhando. E isso eu não posso dizer, porque eu não moro em São Paulo, nunca morei, não pretendo morar. Mas o fato já é o segundo episódio de um apagão de mais de 3 dias em São Paulo e em municípios vizinhos com esta empresa de distribuição de energia, com a Enel. E as respostas continuam a mesma. E essa prefeitura continua a mesma, se isentando. E o Datafolha, esse cidadão está com... Ai, meu Deus, eu até fechei. 50 e... Vou falar. Primeiro Datafolha, depois do primeiro turno de São Paulo, já saiu. Ricardo Nunes, 55% das intenções de voto contra 36% de Guilherme Boulos. É isso. É isso que São Paulo está escolhendo por mais 4 anos. Eu não voto lá, não há nada que eu possa fazer, além de reclamar aqui no ângulo de grilo e falar deste absurdo. Passo a palavra para a Flávia Hall. Bom, saiu, né, a primeira rodada de pesquisa da Datafolha sobre o segundo turno em São Paulo e saiu em Belo Horizonte também. Em São Paulo, Ricardo Nunes, 20 pontos à frente de Guilherme Boulos, com uma transferência de aproximadamente 80% dos votos de Pablo Marçal para Ricardo Nunes e de 50% dos votos de Tabata Amaral para Guilherme Boulos. O Datena declarou voto em Boulos. Não, declarou voto em Boulos, né? Ele foi muito esvaziado no primeiro turno. E aí, o fim de semana foi de muita especulação e noticiário sobre o episódio do apagão influenciar ou não, né, a campanha de segundo turno. Obviamente, o Guilherme Boulos está usando isso, ele que é morador do Campo Limpo e que ficou sem luz até domingo, né? Inclusive ele fez um post no domingo à noite dizendo que a luz tinha voltado na casa dele, mas as ruas continuavam às escuras e a iluminação pública, né, de vias públicas é atribuição da prefeitura, está no escopo, né, do que é chamado de zeladoria. São Paulo usa muito esse termo, né, zeladoria, que são os cuidados com a cidade, né? E ele, obviamente, Boulos e o campo progressista está usando o episódio do apagão, o segundo, né, em menos de um ano. Aliás, é incrível como eu estou em São Paulo nessas situações, né? Eu estava em São Paulo no feriadão de 2 de novembro de 2023, quando houve aquela chuvarada seguida de queda de árvores e de apagões que duraram em várias regiões da cidade até uma semana, né? E ali já se discutia, se debateu intensamente a questão não só da eficiência, do cumprimento das atribuições contratuais da empresa privada que comprou a Eletropaulo, né, da Enel, que herdou, né, os ativos e atribuições da Enel, mas também as ações do setor público, prefeitura, eventualmente governo do estado, mas sobretudo prefeitura, em relação às condições da cidade, à infraestrutura da cidade,
né? E houve um debate muito intenso sobre a questão de tornar a fiação, né, subterrânea, de enterrar a rede de energia. E foi um debate que surgiu e morreu durante o governo do Haddad, lá em São Paulo, e que, quando volta, ele é sempre interditado em razão da atribuição, a Isabela já mencionou isso, de cobrar do consumidor, dos cidadãos de São Paulo, por essa intervenção. Eu acho muito esquisito que São Paulo é uma cidade que tem muita obra o tempo inteiro, né? Áreas inteiras se desenvolvendo, então me parece que seria racional aproveitar esses momentos, né, de intensa interferência. Aqui no Rio a gente teve, em algumas comunidades, o Favela Bairro, algumas desperdiçaram essa possibilidade. A obra do Porto Maravilha e de outros equipamentos relacionados aos mega-eventos, né, foram usados como oportunidade para racionalizar também a paisagem urbana. A gente vê municípios com patrimônio cultural que têm incentivos para fazerem esse tipo de intervenção e, inclusive, despoluírem visualmente a paisagem, né, da cidade. Ouro Preto é um exemplo, Vassouras é outro exemplo, está acontecendo, e por aí vai. O que não pode é, culpar a árvore, né? E de modo geral, tem sido esse o discurso. São muitas árvores. Nossa, o povo ama falar disso. Numa cidade, numa conjuntura em que você precisa, por questões de sobrevivência da espécie humana, aumentar a cobertura vegetal, criar estruturas, né, que absorvam mais rapidamente as águas das chuvas, né, desses eventos cada vez mais frequentes e extremos, como a gente viu no Rio Grande do Sul, como a gente vê Brasil afora, né, em razão também dessa intensa impermeabilização das cidades, e São Paulo é um exemplo. Você falar que a árvore é que é o problema, a árvore que é o problema. O problema é uma instalação de rede elétrica incompatível com essa realidade de transformações, de mudança, uma manutenção mal feita da vegetação escolhida, uma estrutura que não foi bem planejada. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma chuva, se eu não me engano, foi em 2017, que derrubou muitas árvores, uma chuva, uma ventania, acho que inclusive dentro do Jardim Botânico, caíram várias árvores e foi uma coisa absolutamente impressionante. Desde então, os eventos não têm provocado isso, o que sugere que o planejamento urbano precisa ser feito nessa direção. Então, é que árvore que você vai escolher, que árvore que você vai substituir, de que forma que você vai fazer a poda. Tudo isso são atribuições do município. E não me parece que tenha havido resposta efetiva, satisfatória, da prefeitura, das autoridades públicas de São Paulo. Afora a responsabilidade objetiva da concessionária e do órgão regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que realmente tem recebido críticas pela fiscalização ineficiente, porque os episódios têm se repetido. Nesse apagão de agora, a gente viu, por exemplo, denúncia de que tem um efetivo profissional insuficiente para dar conta das necessidades de intervenção, da resposta rápida num prazo aceitável. Gente, inclusive, que ficou com agravamento de problemas de saúde ou soluções absolutamente inaceitáveis. Gente que precisa de respirador, que está conectado, né, a aparelhos que garantem a vida e ficaram desprotegidos. Teve uma mãe que arrumou um gerador, um carro, porque a filha precisa ficar conectada a aparelho. Tem a história assombrosa de um cachorro que foi eletrocutado porque pisou num fio que tinha despencado e continuava recebendo energia. E o casal, o dono do cachorro, ficou 30 horas até o corpo ser retirado do animal, porque o fio continuava ligado e a Enel levou 30 horas para desligar.
E eles não podiam tocar no animal, porque ele estava ligado. A história escabrosa, saiu na Folha de São Paulo, é um negócio assim, absolutamente desolador, né, do descaso. Pessoas morreram, 7 pessoas morreram entre São Paulo e região metropolitana, né, e municípios vizinhos. É inaceitável. Não me parece que tenha havido também, na direção da prevenção, que a gente está falando ali de resposta, né? Mas também não houve um nível de informação que permitisse que as pessoas tomassem decisões, tipo não sair de casa, ou ficar no escritório, evitar circular. Essas informações que aqui no Rio de Janeiro, à custa de muita tragédia, a gente recebe do Centro de Operações, né? Ameaça de chuva, de pancadas. O Eduardo Paes até ficou famoso por isso, né? Por bater bumbo em relação a quando há algum risco de chuva intensa, de ventania. Essa circulação também das informações para a sociedade é absolutamente fundamental, porque faz você sair ou não de casa, ir ou não a um shopping, deixar o seu carro na rua ou estacionar dentro de uma área protegida, optar pelo transporte público ou não, ficar mais num determinado lugar seguro ou sair para tentar voltar para casa correndo. Também não me parece que isso está sendo bem feito ou bem feito em São Paulo. E um último comentário que eu gostaria de fazer, e de novo, não acho que concessionária pública é a panaceia, é tudo maravilhoso, não é. Mas concessão privada também não é o Eldorado. E a gente tem visto isso em várias situações. No caso de São Paulo, muito escancaradamente na área de energia, mas a gente tem visto também em água. E aí eu acho que é importante a gente apontar 2 coisas. O primeiro, esse debate é político. Não vem com esse papo de não cabe politizar. Não, cabe sim. Cabe sim. Privatização é proposta de campanha eleitoral. É proposta de governo. Então, assim, propõe. Deu certo, capitaliza. Não deu certo, não é hora de politizar. É hora de politizar. Óbvio que é hora de politizar. É tudo político. É tudo político. Privatizar é político. Fazer uma má concessão é político. Protegendo determinado grupo em detrimento de outros. Cobrar pouco é político. Dar um destino equivocado aos recursos apurados com privatização é político. Montar um órgão regulador e indicar pessoas incapazes, incompetentes, corruptas é político. É tudo político. Não investir em determinadas áreas com as quais se comprometeu a partir de uma privatização de um serviço concedido é político. Destinar o dinheiro, por exemplo, da privatização da SEDAI para obras irrelevantes ou para garantir a reeleição com despesas, jogando dinheiro de helicóptero, fazendo sacar no caixa bancário, como existiu e existe no Rio de Janeiro, e é alvo, inclusive, de investigação, é político. Fazer uma política tarifária que inviabiliza o pagamento dessas contas por pessoas pobres e compromete, por exemplo, a acesso do que é considerado serviço, mas é direito, é político. Então o debate é 100% político, assim como era 100% político o debate no Rio Grande do Sul, e os gaúchos estão escolhendo, por exemplo, no caso de Porto Alegre, ficar com o prefeito que não destinou recursos à manutenção. Nossa, gente. E aí o resto do Brasil paga a conta, né? Com a ajuda ao Rio Grande do Sul, e tem que pagar a conta, porque é isso mesmo, é solidário. Mas as escolhas são feitas, e são escolhas políticas. São escolhas políticas. E o eleitorado precisa ter informação sobre isso. Desculpa, mas eu discordo totalmente dos meus colegas de que não é hora de politizar. É hora de politizar. Estamos no meio de uma campanha. Tem um povo que nunca é hora de politizar. Tem enchente, um monte de gente morre, um monte de gente fica sem energia, um monte de gente fica embaixo d'água. Não é hora de politizar. Vamos primeiro juntar os destroços, vamos primeiro pensar nas pessoas. Aí o tempo passa e não politiza nunca. Porque tá aí, né? O Sebastião Melo vai ser reeleito. Nas maiores tragédias, nos maiores absurdos que são fruto da negligência dos governos, nunca é hora de privatizar. Não, sempre é hora de privatizar. Nunca é hora de politizar para essa gente. Para privatizar é sempre hora, para politizar nunca é. Então, assim, é um não debate, é interditar completamente
qualquer tentativa de debate para tirar algum tipo de reflexão um pouco mais produtiva sobre a responsabilidade dos governos e dos governantes. Nunca é hora de debater nada. Eu não sei o que o povo tanto fala, que nunca pode politizar, debater com profundidade nenhum assunto. É só lead, é só dar informação, é só 1 milhão de pessoas sem luz, 600 mil pessoas ainda sem luz, 72 horas e 400 mil pessoas ainda sem luz. Ah, é porque caiu a árvore, o prefeito disse que caiu a árvore, a Enel disse que não tem prazo, não é culpa deles porque caiu a árvore, e fica por isso mesmo. Ninguém problematiza nenhuma fala, ninguém aprofunda nenhum debate, ninguém faz uma apuração mais aprofundada. Não é a hora de debater isso. Primeiro vamos restabelecer a energia da população, primeiro vamos esperar a água escoar, primeiro vamos esperar a água baixar. Primeiro vamos lidar com os mortos e com o luto. Gente, sinceramente, o que eu queria falar, de verdade, eu não posso falar. Porque a Flávia Al vai me interditar também. E eu tenho um pouco de decoro. Ainda me resta no um pouco, mas é muito pouco de decoro. Porque a minha vontade é falar barbaridade. Porque é isso. É aquele post que está circulando no Instagram, falando, eu não gosto de política. Por que você não gosta de política, né? Porque você não está disposto a mexer na estrutura que te dá todos esses privilégios. Para essa gente que tem tudo, vai politizar o debate para quê? Para quê? Então, assim, realmente, se tem uma coisa que aqui no Ângulo de Grilo a gente não concorda, é com essa história de que não é hora de politizar o debate. Toda hora, todos os segundos da nossa existência são políticos. Então, todos os segundos, todos os espaços que a gente ocupa, como cidadão, como mulher, como homem, como professor, que a gente já citou aqui os professores, todos os espaços que a gente ocupa são espaços políticos. Então, é hora de politizar o tempo inteiro. E enquanto a gente não fizer isso, é ladeira abaixo, como está sendo. Tenho ódio disso. É sobre politizar e responsabilizar. Para ser coerente, é o que a gente tem falado em vários momentos. Né? Na tragédia do Sul, na seca, na questão do meio ambiente, na questão das políticas públicas, na questão da segurança pública. É tudo sobre isso. É tudo político. Então, e o debate sobre apagão, sobre essa questão de São Paulo, já estava na campanha política. Eu lembro de um dos debates, foram tantos que eu não lembro qual exatamente, em que o Guilherme Boulos perguntou diretamente ao prefeito Ricardo Nunes onde é que ele estava no dia tal de novembro, quando São Paulo estava às escuras, não sei o quê. Era uma provocação em relação ao prefeito ter viajado ou estar no autódromo, num camarote, assistindo corrida, enfim, um evento qualquer, não importa. Mas esse tema já integrava o debate político municipal, das eleições municipais de 2024, antes desse novo apagão. Então, o apagão tem de ser politizado, com as necessárias atribuições. E o prefeito tem todo o direito de se defender. Não, eu fiz isso, fiz aquilo, presta contas. Isso aconteceu porque tais e tais motivos. E o adversário tem o direito, e eu diria que o dever, de provocar esse debate e de apresentar as suas propostas diferentes. Sua Excelência, o eleitor vai decidir. Está decidindo em Porto Alegre, está decidindo em vários outros lugares do Brasil, em que, por exemplo, negacionistas climáticos foram eleitos. São escolhas que a sociedade brasileira vem fazendo. A meu ver, está faltando informação objetiva, de qualidade, que faça o eleitor conectar essas coisas, conectar que é sobre política, não é uma tragédia da chuva, um evento climático extremo que se abateu. Olha, gente, a gente está vivendo a era dos eventos climáticos extremos. Semana passada, vimos a preparação, o temor, né, o pavor gerado nos Estados Unidos, na Flórida, pela aproximação do furacão Milton. Teve meteorologista chorando. Ele tocou o solo num estágio abaixo do que poderia ter chegado, mas houve uma mobilização intensa de várias frentes de governo
sobre áreas que deveriam ser esvaziadas, sobre suprimentos que deveriam ser comprados, orientações, com danos menores, né, proporcionalmente a vários episódios climáticos extremos que aconteceram no Brasil no último ano. Não é que lá não existam, né? Tem grandes incêndios florestais, tem furacão, tem uma temporada de furacão muito grave, muito letal, com impacto na campanha eleitoral. É engraçado que a gente fala nisso o tempo inteiro, né? E fala sobre como o furacão, a resposta ao furacão vai ser usada por Trump, por Kamala, e ninguém nega essa legitimidade. Mas no Brasil, quando é no Brasil, e eu ouso dizer, quando se trata de candidaturas ou de governantes do campo conservador, o debate é interditado. Claro, porque se fosse o Boulos o prefeito, imagina o que não ia ser o discurso. 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas sem energia. Inclusive viralizou um post nas redes sociais no sábado, falando que São Paulo tinha mais gente sem luz do que a Flórida depois da passagem do furacão. Gente, realmente, assim, um vento de 20 minutos... fala sério, olha, inacreditável, é inacreditável essa prefeitura, é inacreditável. Eu não qualifico a velocidade do vento, a intensidade do vento, as rajadas e tal, são dados. Agora, a resposta, ela tem que ser rápida, tem que haver um protocolo, tinha que ter havido informação, estou falando de coisas objetivas. Mas ventou mais do que se esperava, ventou mais do que 1 século, beleza. Que pena, que dó, produziria danos. Mas assim, e a resposta? Por que as estruturas não estão preparadas? De outros estados. Por que não se estava minimamente preparado para responder a um evento desse, posto que eles são cada vez mais extremos? Tem 1 ano que São Paulo viveu isso. Não tem 1 ano que viveu isso. E por que não se está preparando, infraestruturando as cidades de forma a responder melhor, absorver melhor, serem mais resilientes a esses fenômenos cada vez mais extremos e frequentes? E o outro ponto que eu queria trazer é justamente, ainda no campo da interpretação política, a gente precisa avançar no debate sobre o que é serviço e o que é direito. Energia elétrica é direito, não é serviço, não dá para viver sem. Acesso à água é direito, é saneamento. E aí eu queria, só para... Isso deveria poder ser privatizado? O que é essa questão? Poderia ser mal regulado em sendo a escolha por uma gestão privada? Poderia-se ser leniente com as empresas, permitir um número de... a queda de efetivo? Uma das denúncias desse início de semana é de que sobram veículos no pátio da empresa, da Enel, e faltam funcionários. A Enel explicou que tem mais veículos do que funcionários, porque na troca de turnos, você não tem que esperar uma equipe que está na rua voltar com um veículo para que outra saia. Mas, gente, 3 dias, 4º dia já de milhares, centenas de milhares de consumidores afetados e veículo no pátio, não é esquisito? É esquisito. É absurdo. Tem que ser explicado. É absurdo. Eu queria fazer uma correção, porque eu acho que eu falei que o apagão foi alguns meses atrás, e foi aquele, né, outro. Foi em novembro de 2023, pois é. Que durou majoritariamente 4 dias, mas em algumas localidades chegou a 6 dias sem energia. Exatamente, eu estava lá, foi no feriadão de 2 de novembro. O Átila Yamarino ficou famoso, né, na pandemia, né, com informações sobre saúde. Ele publicou trechos de acho que é um livro, um estudo, né, como funcionam os sistemas de infraestrutura, como a infraestrutura funciona por dentro dos sistemas que marcam nosso mundo, algo assim. Mas ele fala o seguinte, ele destaca o seguinte: 1. Empresas privadas que monopolizam um serviço necessário praticam o que você esperaria. Na melhor das hipóteses, o atendimento é terrível e provedores privados podem aumentar o lucro
elevando seus preços ou rebaixando o serviço, seguros de que seus clientes não podem escolher outro nem ficar sem. Monopólio. Os sistemas de infraestrutura, por sua natureza, são mais do que apenas técnicos. Eles são inextricavelmente sociais e políticos porque são intrinsecamente coletivos. Ponto 3. Em comunidades mais equitativas, mais esforço é colocado para equilibrar, distribuir ou mitigar os danos em vez de simplesmente deslocá-los. Também podemos interpretar ao contrário. Quanto menos esforço for feito para lidar com os danos, maior a expressão do desequilíbrio do poder. Estamos falando de desigualdade. Onde é que tem investimento, onde é que tem resposta rápida, a quem se destinam os investimentos e as respostas rápidas em serviços. Eu compartilhei esse fio que eu achei muito interessante, os pontos, tem mais, né? Eu destaquei 3, mas tem mais pontos de observação do Átila, dizendo o seguinte, isso aqui está na raiz da diferenciação entre serviço e direito. O que podem ser classificados como serviços, o que são direitos fundamentais, essenciais. E de que forma que esses direitos ou serviços são acessados. Resumo da ópera. É tudo político. Ponto. Final. É isso, minha gente. Então vamos encerrar esse episódio aí para nos despedir no nosso terceiro bloco. Tem pop-ups aí, Flávia, para essa semana? Acho que já deixamos 2, né? Que é acompanhar as prisões, esses mandados de prisões desse desdobramento da operação da história dos transplantes e esse restabelecimento da energia em São Paulo. Mais alguma coisa a declarar? Esse debate político, né? É possível que alguma pesquisa seja feita na direção de se isso vai ou não afetar a corrida municipal. Eu acho isso importante, assim como é importante acompanhar o mesmo nos Estados Unidos. Está se aproximando aí tanto o nosso segundo turno quanto o dia das eleições americanas. Então, esse acompanhamento ele vai se intensificar. E a crise no Oriente Médio é um ponto super importante, né, na política externa americana. Eu acho que é um tema que vai continuar aparecendo no debate em relação à campanha. Na semana passada, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, entrou forte, né, fazendo viagens, fez uma fala muito, digamos assim, firme aos eleitores homens negros, dizendo que tinham um quê de machismo em resistirem a votar na Câmara. Eu achei interessante, muita gente interpretou negativamente, ele botou a questão racial e eventualmente os homens têm razões objetivas que estão ligadas à economia e à gestão da economia no governo Biden para preferir o Trump, mas o Obama falou. O que o outro candidato pensa de vocês, fez por vocês, faz por vocês? Porque a resistência às mulheres são as mulheres negras, são as nossas mulheres. Eu achei muito interessante, porque a Câmara está fugindo desse... E com razão, como estratégia de campanha, ela não está usando a carta da raça, de gênero e raça, mas sobretudo a da raça. Quem tem trazido isso são, bom, por óbvio, né? Trump, né, que desqualificou ela pela identidade negra, mas outras figuras, né, do campo dos democratas. A Michelle Obama falou na convenção e agora o Obama faz esse chamado. E acho que ele faz esse chamado com autoridade, porque ele é um homem preto casado com uma mulher preta e falando... Irmão, o que estou fazendo? Né? Falando Mona. Eu achei interessante assim, a forma como Obama entrou no debate e dizendo, são nossas mulheres, a gente está falando de política pública para as mulheres que cuidam da gente, que estão com a gente, que
pariram a gente, não com essas palavras exatamente, mas esse recado, um papo reto. E eu achei muito interessante, então acho que vale a pena acompanhar pesquisas que devem sair, seja São Paulo, seja Belo Horizonte, seja Porto Alegre, né, ainda não saiu, acho que tem um calendário. Já saiu a primeira de Belo Horizonte, Fuad 48%, Engler 41%. Foi a primeira pesquisa do segundo turno que saiu. Datafolha de Belo Horizonte saiu na semana passada, na quinta-feira. Exatamente. O avesso de São Paulo, que está o bolsonarista na frente, né, que é o Ricardo Nunes, tem um apoio um apoio hesitante, né, do Bolsonaro, mas o vice do Nunes foi indicado por Bolsonaro, né, é do PL. E o Fuad está vencendo Engler, que é o bolsonarista. Muito jovem, o Fuad candidato à reeleição. Era vice como Nunes, vice do Calil, e agora disputa a reeleição, deve ter o apoio, já tem, né, o apoio. Nossa, gente, Rogério Correia já declarou apoio. Cada vice nesse Brasil. O Lula está, obviamente, apoiando, aliás, já estava até antes, né, do primeiro turno. A candidatura do Rogério Correia não emplacou, é um bom parlamentar, mas a candidatura não emplacou, e já no final do primeiro turno já tinha uma pressão pelo voto útil no Fuad. Vamos ver se sai pesquisa de Porto Alegre, e em que medida também isso que aconteceu em São Paulo ativa o debate por lá em relação a eventos climáticos extremos, a enfrentamentos. Não tenho esperança. Por aí vai. Só um parêntese aqui, parêntese não, um PS, que a gente falou, ela falou das eleições americanas, 5 de novembro, para quem está perdido na data, exatamente daqui a 3 semanas, terça-feira, 5 de novembro. Então, até lá ainda falaremos mais sobre isso. Última coisa que eu queria falar, fechou aí os seus pop-ups? Não, eu queria só fazer uma moção aí de sentimentos, né, pela morte do seu Emiliano Queiroz, um grande ator brasileiro, eterno, de Seu Borboleta. A gente acabou não falando disso na semana passada, falha minha, mas eu queria expressar minha tristeza, meu pesar pela partida desse grande ator brasileiro, que morreu aos 88 anos, depois de uma intervenção no coração, mas que ficou até o fim ativo, trabalhando. No ano de 2022, 2023, ele viajou o Brasil, né? Se apresentou em vários lugares com Dona Léa Garcia, que nos deixou no ano passado, ela que fez 90 anos e morreu meses depois de completar 90 anos, com a peça A Vida Não É Justa, baseada num livro da hoje desembargadora Andréa Pachá, sobre envelhecimento. E é muito bonito, foi muito bonito de ver os dois viajando pelo palco, como é lindo ver Dona Fernanda Montenegro, como é lindo ver seu Otton Bastos. É muito bacana, né? E seu Emiliano Queiroz, um ator muito importante, de grande qualidade, que nos deixou e que está brilhando feito estrela no céu. E no domingo morreu, eu digo que precocemente, o publicitário Washington Oliveto. Ele foi o maior publicitário do Brasil e realmente mudou, né, a publicidade, premiadíssimo, reconhecidíssimo, e como diretor de marketing do Corinthians, lá nos anos 80, foi um dos criadores e um dos responsáveis por essa marca que ainda hoje a gente comenta intensamente, a democracia corintiana, plena ditadura. O Washington Oliveto não é unanimidade entre todos, especialmente por colunas que ele escreveu, ele era articulista da Folha, do Globo, mas seu valor profissional é inquestionável. Ele nos apresentou campanhas publicitárias que resistem ainda hoje. 2 delas estão no registro das 100 peças publicitárias, filmes publicitários mais importantes do século. Uma delas é o Primeiro Sutiã, uma campanha da Valizer, impressionante, fez muito sucesso na época. Eu lembro, eu era menina, talvez tivesse nessa fase, ou pouco depois dessa fase, e era muito impactante, comovente. Essa campanha, ela cunhou, né, tinha como slogan, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, e acabou sendo referência para várias situações em que se usa essa expressão.
O primeiro a gente nunca esquece, o primeiro de várias coisas, né? É uma. A outra campanha que está eternizada no panteão dos 100 melhores filmes é uma campanha para a Folha sobre Hitler, né? Você pode dizer, era uma campanha para a Folha de São Paulo, em que o filme partia daquela retícula, daquela granulação da foto impressa, estava muito próximo e você não via o que era a imagem, e ia se afastando, um zoom às avessas, e aí formava a imagem do Hitler. E em off o locutor falava, esse homem queria ser artista, adorava música e não sei o quê, e queria ter projeção mundial, etc. E quando você via, era a imagem do Hitler, e o slogan era alguma coisa do tipo, você pode falar uma grande mentira usando algumas verdades, algo assim. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Isso. Muito obrigada, dona Isabela. E ele foi responsável pela série de anúncios da Bombril, que integraram o livro dos recordes, integram ainda, né? Como fez do Carlos Moreno o maior garoto propaganda de todos os tempos. Foram mais de 200 filmes produzidos para Bombril, com o protagonismo desse ator. É a campanha publicitária, acho que mais longeva, que mais filmes produziu com um personagem, diretor, roteirista. Acho que foram 20 anos. Ele ficou de 78 a 2004 ininterruptamente. Impressionante. Crescemos, né? Não, total. Todo mundo crescemos com... Bom. Eu cresci, Isabela cresceu, porque eu nasci em 69, então 78 eu tinha 10 anos, até 2004 a Isabela nasceu em 96, então é algo assim absolutamente inédito, transformador. E o Washington Oliveto, ele parte precocemente, aos 73 anos. Ainda tinha entrega para fazer e teve complicações de uma doença pulmonar. A família pediu muita discrição, mas eu acho que é um registro da história da comunicação, da publicidade. Se a publicidade brasileira ainda hoje se destaca muito no mundo, mas se destacou profundamente nos anos 80, nos anos 90, isso tem a ver com o Washington Oliveto. E eu lembro, nos obituários dele, também lembram do casal Unibanco, que foi Unibanco nem existe mais, né? Itaú Unibanco, né? Pois é. Mas era uma campanha tão engraçada. A Débora Bloch fazia uma velhinha, era um casal de velhinhos, eles caracterizados como velhos, e ela dizia, a Lúcia Helena do Unibanco mima você. Ela ficava falando da gerente do Unibanco que oferecia coisas, né, benefícios para esse cliente. E ontem eu lembrei com uma certa nostalgia, porque Débora Bloch, Luiz Fernando, Cláudia Raia protagonizaram um humor de muita qualidade nos anos 90, sabe? TV Pirata, enfim, memórias. E aí esses dois atores acabaram utilizados também numa campanha do Washington Oliveto para o Unibanco. A ideia do Bacê ser um garoto propaganda de amortecedor, né, daquele cãozinho Bacê, também foi uma campanha repetida para o cliente COFAP. Gente, não estou fazendo propaganda de marca, não. É para trazer essas memórias da importância desse cara. Hoje a publicidade tem outras questões, a gente pensa em representatividade, isso inexistia, era essencialmente, você vai ver a obra e vai ver essencialmente gente branca fazendo propaganda. Hoje você tem um clamor por representatividade na publicidade, no audiovisual, nas novelas, enfim, a sociedade avança, e que bom, né, que avança. Em que pesem todas as críticas contra os identitários, eu acho que a gente muda para melhor. Eu, inclusive, rejeito essa ideia de identitário. Identitário é homem branco, que é tudo para ele. Mas, enfim, esse é outro debate para outro angu. Não, e que a gente já falou milhões de vezes. Mas fica aqui meu carinho a familiares, amigos, fãs, companheiros de trabalho de seu Emiliano Queiroz, de Washington Oliveto. Para fechar, eu quero falar de uma corrida e caminhada que vai ter nesse domingo, dia 20, aqui no Rio de Janeiro, na Enseada de Botafogo. Vovô Aidano já inscrito.
Pois é, eu já passei para amigos meus que também já se inscreveram, então já estamos montando uma rede aí. Vai ter, gente, uma caminhada e corrida contra a fome, encabeçada pela Ação da Cidadania, o lançamento da campanha Natal Sem Fome. As provas de corrida vão ser domingo, dia 20, a partir das 7 da manhã. Tem percurso de 1 quilômetro caminhada, 3 quilômetros caminhada e corrida, 5 quilômetros e corrida, de percurso de corrida. Então tem 1, tem 3, tem 5. Quem só puder caminhar, caminha. Quem não quiser correr, não corre. Quem tiver a fim de baixar seu pace na corrida, vai lá. Porque toda a renda arrecadada com as inscrições, que custam R$60, vão ser revertidas em cestas básicas para famílias do Brasil todo na campanha do Natal Sem Fome. Então, poxa, né, tá uma febre da corrida, a gente já falou isso aqui, tá todo mundo correndo, todo mundo começando a correr, tá aí um ótimo motivo para correr, uma excelente causa do Natal Sem Fome, um trabalho seríssimo da Ação da Cidadania, que a gente sempre fala, divulga aqui no Ângulo de Grilo. Cada R$1 equivale, né, a um prato de comida, e todos os R$60 das inscrições serão revertidos para doação. Também, quem não puder participar, vai ter ponto de coleta de alimentos não perecíveis. Pessoas a partir de 16 anos, então você aí que tem filho, sobrinho, adolescente, leva junto também. As inscrições estão abertas até dia 18, até sexta-feira de noite, ou enquanto tiver vaga. Eu já acabei de entrar no site aqui nessa segunda-feira, 2h da tarde, e ainda tem vaga. Então, gente, corre lá, um motivo maravilhoso, né? Eu não vou estar no Rio, eu vou estar viajando, senão eu não corro nada, mas iria lá para caminhar, mas eu vou estar viajando a trabalho, mas já divulguei, já tenho amigos que vão me representar, vovó Aida não estará lá, e por favor, vocês também, conto com a divulgação de vocês, quem não puder, mas que tem amigo que corre, que tem amigo que tá nessa vibe da corrida, divulga, tá lá no Instagram da Ação da Cidadania, facinho pra gente compartilhar e lotar de arrecadação pro Natal Sem Fome. Isso, dá minha para gente. levar também, quem não for correr nem caminhar, dá para levar doação de quilos de alimentos. A Ação da Cidadania recebe permanentemente doação, tem um trabalho importantíssimo, a gente falou muito deles aqui na tragédia do Rio Grande do Sul. Na pandemia. Tem uma resposta rápida. A gente fala sempre deles. A essas tragédias públicas. Foi uma iniciativa que nasceu lá com o Betinho, nos anos 90, ajudou muito ao enfrentamento à fome e à miséria se tornar política pública, e a partir dessa pressão, dessa atuação, das propostas criativas, das provocações da sociedade civil, o setor público é obrigado a se mexer. Então, assim, sou super fã. Eu não devo ir porque eu vou arrancar 2 sisos na sexta-feira. Rezem por mim. Gente, mandem energias positivas para a Flávia Ol, porque ela está há 30 anos evitando este momento, e chegou a hora. É isso. Então, literalmente 30 anos. Por favor, as melhores energias para ser tudo lindo, maravilhoso, não doer, não inchar, e ela superar este medo e este trauma. Pois é, e meu sorriso continuar maravilhoso. Beijo, Angulers. Boa semana para vocês, bom final de semana, boa corrida para quem for correr com a Ação da Cidadania. Marquem a gente, compartilhem, e terça que vem estamos de volta. Um beijo. É isso. Boa semana, AVE, professoras e professores.